Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, Pai, agradecemos por mais um dia que tu nos concede. Pedimos, Pai, uma bênção especial pelos nossos irmãos. Abençoe e guarda os meus irmãos, da vitória e da graça a cada um. Abençoa, meu Senhor, os teus filhos e filhas, meu Senhor, que trabalham, ó Pai, na escola bíblica dominical. Toma em tuas santas mãos cada vida. No santo nome de Jesus te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos com a nossa contribuição à EBD, Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical é uma faculdade da igreja. É a única escola que alguns crentes frequentaram. É a única escola que tem alguns que ainda frequentam. Tem pessoas que nunca vestiam uma farda escolar, mas se converteu, tem a graça de Deus e vai para a escola bíblica dominical. Não sabe ler, mas sabe ouvir, aprende, memoriza, pergunta, participa. E é a nossa realidade, a minha realidade. Eu amo ao Senhor, amo a sua igreja. Apesar de mim, gosto muito do serviço. Eu acho que eu sou meio preguiçoso de nascença, mas neste serviço tem tanta, é tão bom, é tão amoroso, tem tantas coisas atrativas que a minha preguiça vai embora. O cansaço às vezes bate, vem lá, me lembra, ei, tu tem 67, ei. Mas a preguiça dá um tempo aí e a gente faz o trabalho. Nossa 7ª lição, Davi é ungido rei. É muito bom, meus irmãos, a gente aprender juntos. É muito bom. Eu fui aluno, sou aluno, fui mestre, sou mestre, eu faço tudo, de tudo um pouco. Tenho muita satisfação em participar e hoje meu trabalho é bastante limitado, mas ainda continua. Então, nosso tema é este, a 7ª lição, Davi é ungido rei. O textuário diz, então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. 1 Samuel 16:13. A verdade prática diz, o propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus e com autoridade vencer os gigantes. Eu estava apresentando o programa com os alunos e brincando com eles sobre os meus gigantes. Eu tenho o gigante da incompetência, o gigante da liseira, há alguns gigantes, e esses é difícil de combater. Mas eu também não abro, eu me enfrento a si mesmo, vou lá, vou cá, até que a gente se sai razoavelmente bem enfrentando esses monstros. Eu sou um lutador, sempre lutei com monstros. Lutei com o monstro da orfandade, depois eu lutei com o monstro da rejeição, depois eu lidei com o monstro da incompetência mesmo, a incompetência total, a incapacidade absoluta, e pela misericórdia de Deus fui colocado no seu trabalho, e hoje eu luto ainda contra outros monstros. Então, desde o nascimento que eu lutei contra o monstro da enfermidade, depois o monstro da dificuldade, da liseira, da pobreza, agora já vou enfrentar o monstro da velhice. Daqui a uns dias, o monstro do isolamento, porque é natural. Infelizmente, é natural a gente envelhecer e ficar só. Mas, enquanto não acontece, eu vou aqui, uma hora no sol, uma hora na sombra. A leitura em 1 Samuel 16, de 1 a 13. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel?
enche um chifre de azeite e vem e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, tu e eu te farei saber o que has de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel como o Senhor dissera, e veio a Belém. Então os anciãos de Belém saíram ao encontro, tremendo, e disseram: é de paz a tua vinda? E ele disse: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou ao sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: não, nem a este tenho escolhido, tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo, formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Eu ultrapassei a leitura. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, esta leitura é algo maravilhoso e mostra como nosso Deus agiu, como nosso Deus age e como fará no futuro ainda. Apesar de mim, apesar de vocês, apesar dos rumos ou da falta de rumo da igreja de hoje, principalmente no Brasil. E o nosso Deus não mudou. O nosso Deus não mudou.
não mudou. Esta geração parece acreditar que Deus mudou. Estamos no século XXI, depois de Cristo, e esta geração parece acreditar que Deus envelheceu. Deus deixou de ter autoridade, Deus deixou de ter o senso de justiça, Deus deixou de agir. Esta geração está iludida. Eu tenho muito amor pelos jovens, tenho muito amor pelos jovens ministros. Se eu pudesse, ajudaria em alguma coisa. Não posso, não tenho nada. Mas eu lastimo os caminhos, os rumos, a direção que a igreja está tomando e, miseravelmente, a Assembleia de Deus, que foi a maior igreja dos últimos séculos, o maior ministério dos últimos séculos, o maior grupo de divulgação da grandeza, da bondade, da beleza, da justeza, da santidade, da veracidade de Deus. E hoje no Brasil está sofrendo muito. Antes de passar para a leitura, eu vou contar uma historinha triste que me aconteceu há uns 15 anos. Há uns 15 anos, eu, num rompante, numa das emissoras de rádio que eu trabalhava, eu disse que a Assembleia de Deus tinha piorado muito depois de que surgiu uma igreja, que eu não vou mencionar o nome agora, na época eu mencionei, e não me arrependi, não. E tinha surgido uma igreja, uma destas Assembleias dos Deuses, e eu fiz o comentário, grosseiro como eu sou, aí eu fiz o comentário. Até então, quando alguém desobedecia às regras da Assembleia de Deus e caía em pecados, qualquer que fosse o pecado, a pessoa deixava de frequentar, deixava de participar, era às vezes tirado, cortado, disciplinado, e quando se afastava total, a gente dizia, fulano se desviou. Aí ficava orando, alguém visitava, como se fosse a visita dos desviados. Mas depois que surgiu, aí eu citei a Igreja do Deus lá, a Igreja dos Deuses. Depois que surgiu a Assembleia dos Deuses, aí, e disse o nome. Aí ninguém mais se desvia. Quando não presta mais para a Assembleia de Deus, vai para a igreja tal. E isso, com todas as letras, é um terror. O cara lá, o herdeiro da igreja tal, que era uma espécie de viúva do pastor, que tinha herdado tudo lá, porque na época ainda não tinha pastoras, ainda não tinha o espírito de Satanás, ainda não estava dominando total, que agora está. Tem pastora das Assembleias de Deus Malafaia, pastora das Assembleias de Deus Malaréia, pastora da Assembleia de Deus Balde Velho, tem pastora do jeito que o diabo gosta. E na época ainda não tinha. Aí, quem herdou a coisa do pastor morto foi outro, e não foi a viúva dele, não. Mas isso deu uma encrenca, pediram direito de resposta no rádio, e eu estou com 28 anos de rádio, nunca houve pedido de resposta, tinha sido aquela primeira vez. E até hoje nunca houve, porque aquela o cara desistiu. Aí eu entrei no contato com ele e falei, olha, estamos aqui à disposição, o direito de resposta do senhor. Agora, a minha única posição é a seguinte, vou ficar no estúdio durante o período que o senhor vai falar e vou fazer, antes que o senhor assuma, vou fazer uma pergunta no ar, se a Assembleia de Deus piorou ou não depois que surgiu a Assembleia dos Deuses que você pastoreia. Aí o sujeito desistiu do direito de resposta e eu fiquei tranquilo até hoje. Nunca mais ninguém pediu direito de resposta. É claro que eu não fui com tanta sede ao pote como eu sempre ia, depois de tantas leis, tantas coisas, hoje eu estou mais comedido e ainda sou assim. Imagina como é que eu fazia. Então, o resultado, meus irmãos, é que é uma tragédia o que está acontecendo. Parece que Deus envelheceu porque estamos no século XXI. Mas eu fico lendo um texto desse, eu leio uma mensagem desta, e
eu me alegro eu me emociono, porque eu só quero viver também, até enquanto houver emoção em mim, com a palavra, com a presença de Deus e com a unção do Espírito Santo. Eu não quero viver uma vida de crente vazio, crente nojento, que só pensa em dinheiro, só pensa em posição. Chegou no lugar, se não tiver uma cadeira na primeira fileira para ele, ele fica todo jururu. Se não falarem o nome dele, ele fica de caldo. Ah, para lá, coisa ruim. Eu não quero isso para mim nunca. Mas estão alimentando esse tipo de tragédia. Por enquanto, acho que é só. Mas, durante o corpo da lição, se eu me inspirar para dizer bobagem, eu falo. Mas a lição é muito boa para a gente perder tempo com isso. A introdução. O conceito de unção é do Antigo Testamento. Destinava-se a sacerdotes e reis, para que estes exercessem com êxito suas funções e ministérios. Êxodo 40, 13 a 15, 1 Samuel 9, 16. Profetas também eram ocasionalmente ungidos, segundo a determinação divina, 1 Reis 19, 16. Nesta lição, veremos que a temática da unção de Davi é um clássico bíblico, pois ela trata da capacitação de servos de Deus para desempenharem funções na obra divina. A unção do rei Davi, por intermédio de Samuel, é uma declaração da escolha divina para cumprir seus propósitos. Não adianta, mas não adianta ser ungido pelo homem, escolhido e paparicado e exaltado e entronizado, mas não adianta. O que eu tenho visto de desgraça e miséria e decepções, eu tinha um pastor muito amoroso, muito querido, e ainda hoje eu tenho muito desejo muita saudade dele, muito desejo de ver aquilo que ele fazia acontecendo. E ele investiu sem nenhuma reserva no indivíduo. Na verdade, ele investiu em muitos indivíduos. Mas em um indivíduo, ele investiu mais do que nos outros. Aquele pastor era pastor, ele pastoreava. E como homem, ele tinha falhas. E ele falhou sobre valorizando o indivíduo. Patrocinou, financiou muito. Resultado, foi uma decepção dobrada. Eu, na época, já era metido a inquieto, e um dia ele reclamou para mim a sua vergonha, a sua decepção com o que estava acontecendo. Aí eu disse, meu pastor, mas ainda vai piorar. Eu sou um consolador sem futuro. Eu disse, meu pastor, mas ainda vai piorar. Aí ele se assustou, era uma coisa grave na sua visão. Por que iria piorar? Eu disse, quando aquele outro, aquele lá, quando aquele chegar, quando aquele assumir a posição, o senhor sabe. Quando aquele voltar, vai ser terrível. Ele disse, meu Deus. Ele disse, eu fico arrepiado, porque tu, para mim, é um profeta de olhos abertos. Parecia um elogio, mas não era não, que o profeta de olhos abertos era o sem vergonha do Balaão. Mas, irmãos queridos, não se decepcione com homens. Faça o seguinte, tenha mais prudência, não jogue todas as suas fichas. Não acredite absolutamente em ninguém. Todos nós fomos tirados do barreiro do Adão. Você também. Então, não jogue todas as fichas. Fulano é incapaz de fazer isso. Ninguém é incapaz de errar. Todos nós somos bem competentes para errar.
É a misericórdia que nos mantém de pé. Só isso para você. A introdução aqui falou sobre a unção e agora vamos aprender juntos. O primeiro tópico, Davi, o rei ungido. Significado e propósito da unção. No hebraico, há duas palavras para unção: suk, ou sak, e machá, machá. Esse H é mudo. Aqui é machá. A palavra sak, ou suk, aponta para a unção com óleo sobre o corpo ou a cabeça de um convidado, portanto, era uma unção como adorno. E também se aplicava no enfermo, que pode referir-se ao ato de ungir os enfermos. Quanto à palavra machá, a ideia é de cobrir ou untar. Esta foi a unção de Arão, descrita no Salmo, no pequenininho Salmo 133. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, e que escorre até o abanhado da sua túnica, até o abanhado, até a orla. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e desce a orla das suas vestes ou dos seus vestidos. É como o orvalho de Hermon, é como o que desce, e como desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, esta unção, machá, é a unção de untar, de cobrir. E é absolutamente representado no Salmo 133. Dela deriva o substantivo machia. Esse substantivo machia, traduzido Messias, é resultado de machá. A palavra grega, Sírio, eu tenho a impressão que aqui está errado a grafia, não me lembro, mas parece que está errada a grafia. Aqui, para Kyrios, ou pode ser uma correlata, uma palavra correlata. Aqui. Então, se relaciona com Machá, daí o nome Cristo, que significa ungido. Machia, em grego, Cristo, o Shio, que tem a ver com o Kyrios, Kyrios, o Senhor ungido. No Antigo Testamento, a palavra preferível para a prática da unção religiosa é machá, unção de pedra, aparece Gênesis 31, 13. Foi o Jacó quem teve essa experiência. Jacó, Gênesis 31, 13, ali nós temos aquela experiência do Jacó, aquela experiência que ele teve ali, e o Jacó fez a unção. Gênesis 31, 13. É a unção daquela pedra como se fosse um altar. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, disse Deus para ele.
onde me fizeste um voto, levanta-te agora e sai-te desta terra e torna a terra da tua parentela. Aqui era Deus falando com Jacó. Começa no versículo 31, 11, disse-me o anjo de Deus em sonho, Jacó, e eu disse, eis-me aqui. Então, eu sou o Deus de Betel, versículo 13. Jacó tinha ungido uma pedra ali. Na experiência dele com Deus, ele ungiu uma pedra ali, como se fosse um altar. Muitos homens de Deus tiveram experiências profundas em situações elementares. Eu, que nunca me considerei um homem de Deus, nunca evoquei esse título para mim, eu tive experiências muito profundas e em situações muito simples. Então, é a palavra que nos ensina. A unção de uma pedra. Tem coisa mais elementar ou até simplória para alguém que não acredita? A unção de sacerdotes, Êxodo 28, 41, Êxodo 29, 7, 36. A unção dos reis, 1 Samuel 9 e 16. Dos profetas, 1 Reis 19 e 16. E de objetos diversos, Êxodo 30, 26 a 28. Nesse sentido, o ato de ungir busca mostrar que a pessoa ou objeto ungido fora especialmente separado para o serviço de Deus, tornando-se assim intocável. 1 Samuel 26, 24 e 6. Numa das minhas experiências com Deus, quando terminou, eu disse para Deus que estava inutilizado. Faz alguns anos. E ainda hoje eu fiquei. Eu estou inutilizado para o mundo. Apesar de mim. Não sei se alguém já disse isso em relação a si mesmo, mas eu digo sempre, porque eu tenho uma nítida noção da grandeza do serviço ao Senhor, como eu tenho essa nítida noção da insignificância do ser humano, principalmente a minha pessoa. O item 2, o simbolismo da unção. Como um ato ordenado por Deus, a unção passou a simbolizar o derramamento do Espírito do Senhor. 1 Samuel 10 e 9, Isaías 61 e 1. Isaías 61 e 1 é um texto do meu coração, porque o Senhor Jesus Cristo usou aquele texto quando lhe deram o livro para ele ler, quando chegou no sábado, na sinagoga, e ele leu, entregou o livro de volta, sentou-se ali e disse, hoje se cumpriu. Estava com 700 anos que o Isaías tinha falado. E Jesus disse, hoje aconteceu. E o episódio foi marcante, porque na sinagoga, alguns ficaram maravilhados e outros ficaram se mordendo, literalmente. Injuriados, endiabrados. Eu me alegro porque ainda hoje é assim. Você cheio da graça, feliz com Deus, se regozijando. Alguns ficam cheios de felicidade e outros ficam se mordendo, blasfemando. Não muda nunca. Só quando terminar.
Então, meus irmãos, o termo Machá no Antigo Testamento, que no Novo Testamento é Sírio, refere-se à unção do Messias que viria, Salmo 45, verso 7, Daniel 9 e 24, onde fala de um ungido. Assim, o Novo Testamento mostra que essa unção estava sobre Jesus. Lucas 4 e 18. Pedro fez menção dessa unção sobre o Filho de Deus. Atos 10 e 38. E Paulo descreve essa mesma unção sobre os cristãos. Segunda aos Coríntios, segundo Crônicas, quando você tiver uma referência em Crônicas, nunca é segunda, é segundo, porque é livro e aqui é epístola. Então, segunda aos Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22. A unção no Antigo Testamento destinava-se à separação de alguém para algum ofício. No Novo Testamento, está relacionada a Cristo como Filho de Deus e Salvador do mundo, e aos cristãos, no sentido de dotar-nos de poder para testemunhar as verdades do Evangelho. Atos 1 e 8, Jesus disse: não saia da cidade, fique aí na cidade, até o revestimento de poder para vocês serem minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. 1 João 2 e 20 e 27 também. A verdadeira unção é ordeira, decente, e tem como alvo a glória divina e a expansão do reino de Deus. Eu chamo o que está acontecendo o que tem acontecido nos últimos anos, nas últimas décadas, eu chamo de farra do azeite. O ordinário do religioso, digamos que eu chegue lá, aí ele me olha, me vê assim, dá uma avaliada, ele tem cara de otário, esse aí dá para a gente roubar ele. Aí me traz um negócio de azeite, aí passa lá a sua chantagem. Esse aqui veio de Jerusalém. Eu já recebi azeite de Jerusalém. Não nas costas, não na cabeça, mas já me deram um presente. E eu fiquei satisfeito. O cara está lá em Jerusalém, não sei se ele se lembrou de mim estando lá. O sujeito está lá em Jerusalém e trazer e te presentear é agradável. Agora, meus queridos, eu falo na farra do azeite, porque o sujeito olha para a gente, olha para mim assim, diz, tem cara de bobo, isso aí dá para enganar esse otário. Aí cobra pelo azeite de Jerusalém, digamos que fosse de Jerusalém, ainda seria inútil. O mesmo fruto que dá azeite em Jerusalém, dá azeite em qualquer lugar da terra. E, portanto, é uma ilusão. Piora ainda quando ele diz, olha, aí ele pega aquela mulher boba, traída, sofrida, aí ele diz, você paga tanto e leva. Aí lá você passa na camisa do marido, no paletó do marido, na calça do marido, na cueca do marido. Isto é uma cachorrada. Eu me esforço para não perder a estribeira, mas eu perco. Isto é uma patifaria, uma cachorrada. Só acontece com bandidos da fé. Só bandido, só canalha, só miserável. Imagina o azeite da unção passando em roupa íntima de adúltero, de caba sem vergonha. Não passava nem do sacerdote. Era impossível pegar o azeite da unção para ungir a roupa do sacerdote. Ungir a cabeça do sacerdote até melar a roupa. Mas ungir casa, ungir mesa, isso é cachorrada, eu chamo a farra do azeite. É uma maldição. E talvez seja uma das razões, porque tem tanta gente idiota fazendo papel pior do que de idiota,
E há ainda tanta gente perturbada. Olha, está assim de endemoniado nessas igrejas de aventureiro safado. Porque a pessoa vai com boa intenção, se libera, abre totalmente a sua guarda, fica ali à mercê de qualquer demônio que chegue, totalmente sem defesa. É só maluquice. Então, meus irmãos, é a farra do azeite, mas a unção que a Bíblia ensina é algo maravilhoso. Vamos continuar, porque a lição é longa e eu quero. Não dá tanto trabalho a vocês. O terceiro item aqui do primeiro tópico é a unção sobre Davi. Alguns detalhes impressionantes cercam 1 Samuel 16, de 1 a 13, por ocasião da unção de Davi por Samuel. O autor sagrado destaca o sentimento humano de Samuel, o qual gostava muito de Saul. Eu acho maravilhoso, gosto muito disso. Samuel gostava muito de Saul e tinha razão. A gente sente uma felicidade comparar o Samuel comigo. O Samuel seria o dono da vaca e eu seria o carrapato da vaca do Samuel. Mas a gente nomeia uma pessoa para ser professor. E quando ele se destaca como mestre, quando ele cresce, quando ele mostra serviço, quando ele tem prazer e busca a Deus e se capacita, a gente fica muito feliz. Eu tenho muitos filhos na graça, muitos competentes, e eu louvo a Deus porque tem muitos que eu suponho, olho para eles assim. O cara cresceu tanto que eu olho para eles assim. Então, a gente fica muito feliz. Apontar o indivíduo para o diaconato, para ser um presbítero, apontar alguém para ser evangelista, para ser um pastor, e ele se destacar, frutificar, crescer, é algo maravilhoso, é uma experiência grandiosa, é uma sensação de vitória na gente. Principalmente quando você realmente tem convicção. Deus me deu a direção. E quando você tem a convicção, Deus lhe deu a direção, você faz, o sujeito começa bem, depois faz como Saul. O problema é do Saul. Samuel não errou em relação a Saul. Saul é que não teve respeito pelo que recebeu de Deus. E quando o sujeito aponta alguém para ser ministro e ele vai lá na frente, ele racha a igreja e fica com um pedaço. É azar dele, desgraça dele, que vai prestar conta com Deus pelo seu roubo, é o ladrão de ovelha. A gente não apresentou para ele ser ladrão de ovelha. Não apresentei ninguém para ser ladrão de ovelha. Apresentei para ser pastor de ovelha. Roubou a ovelha, vai se ver com Deus. Então, ele está dizendo aqui que o Samuel tinha empatia com aqueles filhos do Jessé, porque lembrava Saul. O autor sagrado faz isso, mas o profeta estava no querer de Deus. Devido aos seus pecados, Saul não poderia continuar como rei. Então Deus busca na casa de Jessé, o belemita, neto de Boaz e Ruth, um dos seus filhos para reinar. O parentesco ele descreve aqui, Ruth 4:17. Conhecendo bem Saul, Samuel tinha consciência de que a missão de ungir um novo rei lhe seria difícil. Por isso, ele foi orientado por Deus a fazer um banquete e um sacrifício naquela região. Senhor, Saul é neurastento. Saul, sabendo disto, me matará. Aí Deus não ensina ninguém a mentir, não ensina nem aprova. Mas Deus manda a gente silenciar. Você simplesmente não vai falar nada de unção. Você vai fazer a unção. Você vai falar do sacrifício e na hora do sacrifício você unge o rei como eu mandei. Você não fale de unção, fale só de sacrifício quando for questionado. Eu amo, eu acho maravilhoso, eu gosto muito disso. Então, como representante de Deus, muitos o temeram. Mas Samuel relatou que a sua ida era de paz.
Os filhos de Jessé passaram diante do profeta, mas nenhum deles foi escolhido, embora Samuel se impressionasse com a postura e a aparência dos jovens. Eu tinha um amigo pastor que já foi para casa e ele pregava isso aqui de uma forma impressionante. E eu me lembro bem ele pregando na minha igreja uma vez, ele disse: "E Samuel estava ali, aí o o Abinadab, aquele judeuzão puro sangue, parece que estava falando de um cavalo. Mas era assim, os homens de Deus, de fato, eles conseguiam associar santidade, simplicidade, lealdade e outras coisas mais. Então ele ficou impressionado, segundo aqui. Entretanto, um estava ausente. O oitavo filho, meus amados irmãos, só tem chance na economia de Deus. Só no economos do nosso Senhor. Só no economos. Só na economia do Altíssimo é que o oitavo filho de um rei teria a chance de reinar. Que o oitavo filho de um líder tribal teria a chance de ser líder tribal. Então aqui Deus fez isto. Era algo maravilhoso. Davi foi ungido no meio de seus irmãos. A partir daí, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, concedendo-lhe sabedoria, poder, orientação, para que pudesse cumprir os propósitos divinos. Deus é cheio de coisa maravilhosa, mas ele tem parece umas brincadeiras, parece que é brincadeira, as coisas de Deus. O Davi é o oitavo filho, parece que era menor mesmo, não parece que era menor só de idade, não, era menor na estrutura mesmo, era menor na estatura, segundo alguns comentários. E a primeira experiência marcante da vida dele foi encarar o Golias, o filisteu. Só que, quando Deus dá poder, irmão, a gente pisa mesmo. O Senhor Jesus prometeu e disse: Eu vos darei poder para pisar serpentes e escorpiões. Deus não disse nada para Davi, mas deu poder para ele vencer os filisteus, vencer o Golias. E era coisa grande e ruim o Golias. O segundo tópico, Davi, o rei que era servo. Aqui é o contraste bendito. Davi, o rei que era servo. A unção de Deus não tira a nossa atitude de servos. Não, não tira. Davi, sendo ungido, não abandonou sua posição de servo e fez isso até que chegasse o momento de assumir o trono. Sua atitude de servo foi estratégica para que Deus o colocasse na corte de Saul, local de onde os planos divinos seriam executados. No relato do encontro de Davi com Saul, deve-se entender que tais acontecimentos não seguem uma ordem cronológica. Todavia, o mais importante é vislumbrar a promessa divina em curso, pois Davi crescia enquanto Saul decrescia. Isto também é sabedoria. Esse autor é quase um poeta. Davi crescia e Saul se apequenava. Davi nunca seria da altura do Saul. E o Saul jamais alcançaria as alturas
como Davi. Então, meus irmãos, é bom a gente aprender, é maravilhoso, me sinto muito bem aprendendo e ensinando e aprendendo. O item 2, o Espírito do Senhor se retira. Casa vazia, casa abandonada, é morada, para começar, fica logo cheia de sujeira. Casa abandonada fica cheia de sujeira. Pó, folha seca, insetos, né, bichos mortos. É aí. O Espírito de Deus se ausentou do Saul. A unção com azeite não preserva a unção de Deus. Esses perversos da atualidade que fazem a farra do azeite, eles não têm a menor capacidade de controlar os seus ungidos. Por isso é que a infelicidade deles é grande e vai crescer. Olha, apesar da estrutura, da organização como empresa, como um pool de empresas de corrupção, mas imaginem quando esses infelizes que começaram essas suas empresas de comunicação misturado com a igreja, que estão com 40, 50 anos de fundação e eles batendo aí a casa dos 80, quando esses malditos desabarem, suas organizações, que hoje são totalmente desacreditadas, mas bem organizadas, quase como organização criminosa, porque a igreja para eles é apenas uma pia enorme para lavar recursos. Quando esses bichos perecerem, o desastre será gigantesco. Porque azeite não garante nem paz, nem comunhão, nem direção de Deus. A farra do azeite vai deixar eles em apuros. Aqui, meus amados, o Davi continuou sendo servo. E o Saul continuou rejeitado. Aí o Espírito do Senhor se retirou. O Espírito de Deus se afastou de Saul. Este, por sua vez, passou a ser assombrado por um espírito mau que ali estava, por expressa permissão do Senhor. Deus tem poder para controlar tudo. E até os espíritos imundos só entra se Deus permitir. Lembra da situação do Gadareno? O Gadareno, ninguém sabe a sua história anterior, mas o Gadareno vivia uma vida maligna, uma vida miserável. O Gadareno se encontra com Jesus, e aquilo ali Deus permitiu, Deus direcionou, porque o Pilatos não acreditava em Jesus. O Herodes não acreditava em Jesus. O Caifás não acreditava em Jesus. O Anás não acreditava em Jesus. Aí Deus diz, eu vou mandar um demônio para acreditar, para dizer que o demônio era mais interessante naquele episódio do que as autoridades. Que o demônio disse, o que eu tenho contigo, Jesus? Vem me perturbar, me atormentar antes da hora. Ou seja, o diabo, através de seus demônios, reconhece o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto as autoridades de Israel negavam. Agora, meus irmãos, para aqueles demônios entrar nos porcos, pediram permissão. Para o demônio fazer aquelas macacadas todas lá, aquela macaquice toda contra o Saul, que deixava o Saul desesperado, uma hora Saul queria morrer, outra hora Saul queria matar, foi Deus que permitiu, porque é impossível ter as duas coisas. É impossível ter o Espírito de Deus e o Espírito do diabo.
É impossível ter a unção de Deus e ter a unção maligna. Não, não habita junto. Não habita. É impossível servir a dois senhores. Eu posso ser rebelde e desobediente, servindo ao meu Senhor, mas servir a dois não dá. Quem já tentou fazer isto foi vencido e o diabo ganhou. Aqui, meus irmãos, continuando, ele foi para acalmar essa profunda melancolia da alma. O servo Davi foi convidado e levado à corte pela graça de Deus e por suas virtudes. Tinha boa aparência, tinha talento musical, aqui não descreve, mas eu digo. Tinha talento musical, capacidade de aprender e de compreender as coisas, era bom guerreiro, e o Senhor era com ele. 1 Samuel 16, 18. Estava na presença de Deus e era só. Não tinha nada mais importante. O terceiro item aqui ele diz: Deus levanta autoridades. Davi esteve muito tempo com Saul. Muito tempo. Deus é cheio de bondade, misericórdia e segredos. Deus faz o José do Egito chegar lá na casa do Potifar amarrado como um bicho. Não sei se pelo pescoço ou pelo pé. Mas o José chega no Egito amarrado, como um animal. Foi comprado na feira. Aí acontece todas aquelas coisas. Cerca de 16 anos, 15, 16 anos que o José tinha entrado no Egito. Deus pagou lá o ProUni dele, uma faculdade na cadeia. E depois Deus manda 2 indivíduos do palácio para ensinar ele como era por dentro. O padeiro mó e o copeiro mó. O que tem a ver com Davi? É só para você entender. E depois o José sai da cadeia para reinar. Era o segundo homem no Egito, depois do faraó. O segundo. Potifar passou a ser liderado pelo José. Agora, meus irmãos, o Davi vai para o palácio do Saul. Ungido com 16, com 15, 16, e fica um tempão lá servindo na corte do Saul. É um Deus maravilhoso, faz o que quer, ele faz quando vai, faz quando vem. O sujeito desfaz, ele faz de novo. O sujeito faz, ele desfaz. Ele é o Senhor. É o Senhor. É maravilha. Então ele ficou muito tempo lá com o Saul. Muito tempo. Eu me perdi. Mas em momento algum relatou a unção de Samuel sobre sua vida. A sabedoria. Samuel certamente tinha dito. Mas ele, caladinho, não falou nada. Ou tentou aproveitar-se da vulnerabilidade do rei. O rei já está maluco mesmo, o rei está que não sabe de nada, o rei está. Não tentou aproveitar-se da maluquice, da vulnerabilidade, do fracasso de Saul para matá-lo e assumir o reinado. Lembra do Azael? Azael foi consultar o profeta Eliseu sobre o rei da Síria. E o profeta olhou para ele, disse: meu Deus, Deus começou a mostrar esse infeliz vai reinar e vai fazer muito mal aqui. Aí o profeta começou a olhar para ele assim, ficou e fitou os olhos nele, escorreu a lágrima do profeta e ele se apavorou. E o profeta disse:
Aí ele, o que está vendo, meu senhor, meu profeta? O que está vendo? O senhor está me mostrando como tu é uma desgraça. O senhor está me mostrando a desgraça que tu vai fazer quando tu reinar. Aí ele, mas eu não sou nada, não sou ninguém. E quando chegou lá, o profeta disse a ele, chega ele lá, matou o homem. Matou o rei, tomou logo o poder. Olha a diferença. Esse aqui era ungido de Deus, ia reinar, o rei perturbado, querendo matar ele e ele segurando. Na hora, Deus faz. Eu só tenho lições preciosas na Bíblia Sagrada. Só tem lições preciosas. Quer aprender coisa ruim? Liga na televisão. Vê? Agora tem uma guerra aí. Um parentezinho, apesar do tempo. Tem uma guerra, que eu devo falar isso. Tem uma guerra aí de audiência. A história do pessoal do Bolsonaro, que eu votei no Bolsonaro, e se fosse eleição agora, eu votaria de novo no Bolsonaro, e eu devo ao Bolsonaro uma maravilha que foi feita, que foi tirar aquela corrupção maligna de uma vez. Agora, quando começarem a corrupção, vai ser lentamente. Então, agora tem uma guerra aí, o negócio das televisões, porque a televisão que não deu apoio ao Bolsonaro está perdendo e a televisão que deu apoio ao Bolsonaro está ganhando audiência. Olha, quer aprender coisa boa? Vá para a Bíblia Sagrada. Quer aprender vagabundagem, miséria e mentira em nome de Deus? Liga na Record. Liga na televisão dos bispos malditos, dos enganadores da fé, dos fraudadores da fé. Na altura desse meu campeonato vital, ser preso hoje, embora ser morto amanhã, não faz diferença. Mas essa guerra de audiência não vai muito longe. Agora, meus amados, o Davi ficou firme, era ungido, sabia que ia reinar, sofreu agressões e ficou firme ali. Só no momento certo é que foi aclamado rei. É Deus que levanta e dá autoridade. Deus pode levar crentes a grandes postos. Entretanto, é preciso aprender a servir, ter a atitude de servo, pois foi esse o exemplo que Jesus nos deixou. Servir a todos. Marcos 10, 45, Filipenses 2 e 7. Eu não podia deixar de fazer esta alusão à guerra das TVs. Quer aprender coisa boa? Vá para a Bíblia, vá para as Escrituras, procura conhecer, leia, deixe de moleza. Pastor, qual é a Bíblia? Eu quero uma Bíblia de estudo. Eu também tenho Bíblia que diz tudo, mas eu quero só a Bíblia que diz a palavra de Deus. A Bíblia que diz tudo. Tem uma maldição hoje, uma ganância maldita, e estão fazendo Bíblia para combinar com a roupa. A mulher rica tem uma Bíblia rosa, tem uma azul, tem uma jeans, tem uma aveludada, tem... É uma loucura. Isto é uma loucura. Você quer aprender? Venha para as Escrituras, procura as Escrituras, fala com Deus e leia a sua palavra. Quer aprender corrupção, miséria e fraude? Liga na novela de Jesus, novela Madalena, novela São José, novela não sei o quê. Tudo diabólico. Se eles fraudam o evangelho, vai botar coisa certa na TV? Se no Xangô deles, que eles chamam de igreja, é uma miséria atrás da outra, imagina na ilusão da novela deles. Então, meus irmãos, isto é uma advertência solene, talvez precipitada, porque com esta corrupção toda aí, quem fala a verdade é inimigo do rei. Mas, azeite. Não tenho a minha vida por preciosa e não mudo 1 milímetro. O terceiro tópico, meus irmãos, Davi, o rei que era guerreiro. Esse era do bom. O gigante Golias. Depois de ungido, Davi tem diante de si um grande desafio.
o qual foi temido por todo Israel, lutar contra Golias. E tem mais, ele se ofereceu. Era afoito? Não, era confiante. Era confiante. Se ofereceu. Tendo este aproximadamente 3 metros de altura, era um sobrevivente da raça dos gigantes, Anaquins, um remanescente que se refugiou em Gaza, Asdod, na ocasião da execução feita por Josué nas montanhas de Judá. A tomada da terra foi ordenada por Deus. Deus ordenou: olha, essa terra aqui é de vocês, mas vocês aqui têm que conquistar. E não foi fácil, porque tinha muitos homens de grande estatura que os imbecis da teologia e da fé dizem que era filho dos anjos com as filhas dos homens, os filhos de Deus transaram com a moça lá, filha dos homens, tudo babaquice. Anjos não geram. Se gerasse, Deus teria criado as anjas. Então, isso é babaquice. Se os demônios tivessem capacidade de gerar e tivesse constituído descendência, Deus teria sido derrotado pelo diabo. Então, acabe com esse pensamento idiota, estúpido, porque não existe nenhuma possibilidade das filhas de Deus ser simplesmente mulheres e os filhos das filhas dos homens ser simplesmente mulheres humanas e os filhos de Deus ser anjos caídos ou não. Isto é simplesmente estúpido. E como é, pastor, que eu vou entender? Os filhos de Deus eram a linhagem de Sete, os filhos de Enos, aquela descendência que buscava a direção, a orientação divina. E as filhas dos homens eram descendentes de Caim ou de qualquer outro. Idólatras ou indiferentes com a idolatria, mas servindo ao diabo. Porque tem muitos que servem ao Satanás e não são idólatras. Tem servos do diabo, de carteirinha, que nunca entrou na igreja romana para ver um ídolo de perto. E mesmo assim é servo do diabo. Então, meus irmãos, a gente aprende nas Escrituras. Quer aprender bem, quer aprender de verdade, vá para a Bíblia Sagrada. Quer aprender de mentira, liga na Record. O gigante tinha uma couraça feita de metal, em escamas, que ele guardava todo o corpo. Todas as armas de defesa desse guerreiro eram de bronze e as de ataque de ferro. O desafio de Golias era que fosse separado apenas um homem para decidir o conflito. Esse tipo de luta era comum. E ele saía. Ei, cadê o gigante de vocês? Cadê o valente de vocês? Não vai ter mesmo, não? Seus frouxos, seus veste-calça. Não tinha isso de veste-calça, não, isso é do cearense. Vocês, cadê o gigante de vocês? Vai ficar assim mesmo? Aí eles, tudo apavorado. E foi quando Davi chegou. O silêncio de Saul e a apatia do povo era resultado do afastamento do Espírito Santo de Deus. Meus queridos irmãos, sem o Espírito Santo de Deus ninguém combate, nem o pecado, nem a heresia, que é um tipo de pecado mais camuflado. Sem a autoridade de Deus, ninguém combate, pastor nenhum combate. Para combater tem que ter autoridade, autoridade de Deus. Do contrário, faz de conta, acha ruim, mas dá um sorriso amarelo, porque para combater tem que ter a graça. Principalmente inimigo grande, de Golias para cima. O item 2 aqui, meus irmãos, Davi ungido e cheio de fé. Davi continuava sua missão de servo. Ele não ficava permanentemente na casa de Saul, mas sempre voltava para a casa de seu pai.
ficando a cuidar das ovelhas. Davi era jovem e não estava pronto para a guerra, isso aos olhos dos homens. Aos olhos dos homens. Aos olhos dos homens, ele não estava com nada. Mas Deus usou essa impossibilidade para fazer a apresentação do futuro rei de Israel, o seu escolhido. Deus usou. É agora, Davi, que você vai ficar conhecido de todo Israel. O pai de Davi envia-o ao acampamento para dar provisão aos seus irmãos. E ali ele viu a afronta do gigante, que já vinha desafiando o povo de Deus há 40 dias. Estava com 40 dias de insultos. Mesmo com sua proposta, Saul não encontrou alguém que tivesse ou que estivesse pronto a enfrentá-lo. Davi perguntou para alguém o que seria dado a quem matasse o filisteu e tirasse a afronta de sobre Israel, o qual relatou os prêmios. Grandes riquezas, a filha do rei, que é um presente de grego. Grandes riquezas, a filha do rei como esposa e isenção de impostos. Também isso era comum. Quando Josué, na conquista de Ai, agora veio, Josué deu a filha dele como prêmio lá para o cara aqui, o famosão. Era comum, meus irmãos, isto. 1 Samuel 17, 25 a 27. Quando chamado por Saul, Davi contou suas experiências de luta contra os animais, né? Contra o urso, contra o leão, para proteger o rebanho de seu pai. Da mesma forma, ele protegeria o rebanho de Deus vivo das ameaças de Golias. Quem é ungido e confia no poder, Deus não teme o inimigo. Aqui é no poder de Deus. É no poder de Deus. Tem uma falhazinha aqui de grafia. Quem é ungido e confia no poder de Deus, não teme o inimigo, por mais feroz que este se apresente. Antes, entra na batalha confiante, sabendo que podemos vencer. Segundo aos Coríntios 1:10, segundo a Timóteo 4:17 e 18. Agora, só encoivarando aqui, mas eu vou ler total para vocês. 1h07. As armas do garoto. Davi atribuiu a vitória que obteve sobre o urso e o leão, não à sua habilidade, mas a Deus. Ele era bom de funda. Mas ele não disse, olha, eu sou bom de funda, eu pratico desde pequenininho, eu sou muito bom nisto. Ele não disse. Sendo assim, sua base para lutar contra Golias era a fé em Deus. Saul tentou preparar humanamente. Então, veste isso aqui, bota isso aqui, experimenta isso aqui. Ele tentou preparar o Davi, humanamente. O Saul tentou. Pondo nele as suas armas, sem sucesso. O garoto as deixou de lado e tomou o seu cajado, sua funda e 5 pedras. O cajado era usado para ajudar na caminhada e enxotar os cães ferozes. A funda era usada por pastores e para quem soubesse fazer bom uso. Ela se tornava uma arma perigosa. Uma pedra bem aplicada era uma arma perigosa, como no caso dos benjamitas, né? Os indivíduos lá, usando isso aqui, eles praticavam com as 2 mãos, eram ambidestros. No relato de Juízes. Davi lançou a pedra
com a sua funda, acertando o gigante que caiu atordoado. A pedra não o matou. Prontamente, Davi toma dele a espada e lhe corta a cabeça. O garoto venceu essa batalha porque confiou em Deus e dependeu exclusivamente da armadura divina e não das armas de Saul, que são a referência aos recursos apenas humanos. O cristão que deseja ser vitorioso contra as forças de Satanás precisa se revestir da armadura de Deus. Efésios 6, 13 a 17. O contraste entre Davi e Golias. Humanamente era impossível Davi vencer Golias. O Saul disse, olha, ele é feito para guerra, ele é habilidoso. Era impossível, humanamente falando, visto que este era um gigante e Davi um jovem comum. Mas todo o diferencial estava na unção que Davi recebera e a fé que tinha em Deus. Paulo disse que o cristão anda por fé e não por vista, segundo aos Coríntios 5 e 7. Temos respostas em tudo nas Escrituras. Enquanto todos temem o desafio do gigante, Davi responde com segurança por confiar no Senhor. Ele não contraria nesse combate. Aliás, não entraria nesse combate com os ideais de Golias, que buscava manter sua fama. Era peso pesado, né? Cinturão de ouro, não sei, aquela história do MMA. A fama de grande guerreiro, um campeão de batalhas. Pelo contrário, todas as vezes que era necessário lutar, Davi procurava saber a orientação de Deus, a orientação do Senhor. Ele queria saber disto, pois ele não guerreava suas guerras, mas sim as guerras de Deus. 1 Samuel 22, 10, 23, 2, 4 e 10. 1 Samuel 30, verso 8, 2 Samuel 2 e 1. Pois o seu propósito era exaltar o nome do Altíssimo. Nossas batalhas não devem ser pela busca de nossa glória, honra ou destaque pessoal, mas pela glória de Deus. Romanos 11, 36. Meus queridos irmãos, estes vídeos, alguns têm paciência, vê tudo, outros não têm paciência, dá uma olhada aqui, uma olhada acolá, abre do meio, vê alguma coisinha, mas há um benefício. Há um benefício. Que Deus possa abençoar, meus irmãos. Preste um bom serviço ao reino de Deus, que você tem recompensa. Nós servimos ao Deus das recompensas. Deus abençoe, meus irmãos. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja, obrigado pelos meus irmãos, pelos meus alunos, obrigado, meu Senhor, pelo meu superintendente, pastor Cláudio, toma em tuas santas mãos. Obrigado, meu Senhor, pelos nossos professores, obrigado, Senhor, pela tua igreja. Guarda os teus filhos em toda a terra. Abençoa, Senhor, a tua igreja no Brasil e no mundo. No santo nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos na próxima semana com mais uma contribuição à Escola Bíblica Dominical. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.